antes, depois treinou aqui, depois jogou. O Palmeiras preferiu treinar em São Paulo ontem, viajar, chegou ontem à noite aqui e hoje, então, enfrenta o Defensa e Justiça, com alguns desfalques. O desfalque do Luiz Adriano, que testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Na segunda-feira se envolveu aí em uma polêmica, porque desrespeitou o protocolo, saiu de casa, postou depois na internet dizendo que estava levando a sua mãe a um shopping e aí foi punido pelo Palmeiras. A gente tá vendo o campinho, a escalação aí do Palmeiras, então, claro, sem o Luiz Adriano e sem o Gabriel Menino, que ficou no Brasil se recuperando ainda de lesão. Então é o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, no meio de campo, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e no ataque, Breno Lopes, William e Rony. Ali na vaga do Breno Lopes tem a disputa com Wesley, uma das novidades aí da lista do Abel Ferreira, tanto Wesley quanto o Zé Rafael recuperados. Vai ser o primeiro jogo da temporada do Palmeiras com o seu time 100%, né? Não 100%, mas o seu time mais forte, usando os titulares que conquistaram a Libertadores de 2020, com o Abel Ferreira no banco de reservas, Gabi. Muito bem, a gente estava falando sobre o Defensa e Justiça, adversário, né, do Palmeiras da partida de hoje, né, da Libertadores. A gente tem o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Temos um raio-x do Defensa e Justiça para mostrar, com a pronúncia que o Rafael Sibila elogiou, o atual campeão da Sul-Americana. Busca a segunda conquista expressiva da história. É o BKSS, o treinador, ele deve manter a base, né, que vem jogando no campeonato argentino. No campeonato argentino, está na 6ª posição do grupo B, com 11 pontos em 8 jogos. Na temporada passada, Brian Romero foi o destaque, 10 gols marcados, artilheiro da Sul-Americana. Falando do Palmeiras, PC, é o primeiro jogo, sim, com todos em campo, fora o Luiz Adriano. Voltando aí de uma parada, né? O Palmeiras que não vem jogando com a sua equipe desde o final da temporada passada. A gente já sabe como joga o Abel. Como você espera ver esse Palmeiras em termos de formação tática e de postura nessa partida da Libertadores? Olha, me parece que na memória de todos nós, sob a direção do Abel, uma das melhores atuações do Palmeiras deu-se na Argentina, contra o River Plate. Inclusive, o Palmeiras obteve um resultado que, apesar do domínio do River no segundo jogo, evitou a desclassificação do Palmeiras. Acredito que no jogo de hoje há entre uma comparação entre um time e outro. O time do Palmeiras tem mais consistência, tem mais qualidade. Agora, a mudança no Defensa e Justiça, o PK7 era o mesmo técnico do Racing, que eliminou o Flamengo na Libertadores, na última Libertadores. É um técnico que gosta de um jogo mais intenso. Vai ser uma partida muito interessante. Lamentável, não sei se nós vamos falar agora ou mais adiante, a ausência do Luiz Adriano pelo motivo em que ela se dá. Mas se vamos falar mais adiante, aí depois eu comento. Não, vamos falar sim, mas antes eu só vou me despedir do Rafael Sibila, que está lá na Argentina. Sibila, alguma última informação que você queira compartilhar com a gente? Apenas para quem não conhece tanto o Defensa e Justiça, né? É um time, como o PC falou, que tem o técnico BKSS, mas foi campeão da Sul-Americana 2020 com o Hernan Crespo, que hoje está no São Paulo. E o Defensa e Justiça tem uma característica que é meio que institucional do clube, quer jogar para frente, tentar ter a posse de bola, ser agressivo. Lembrando aquele jogo contra o River Plate, a melhor atuação do Palmeiras na Libertadores do ano passado, 3-0 aqui no estádio do Independente, pode ser um cenário bastante parecido com aquele. Claro, são times de hierarquia diferente, o Defensa e Justiça não é o River Plate, mas o Defensa e Justiça vai tentar ter a posse de bola, vai tentar agredir o Palmeiras, e o Palmeiras, que é muito bom no contra-ataque, naquele jogo mais reativo, pode se sair melhor nesse jogo de hoje à noite. Gabi. Muito bem. Sibila, muito obrigada pelas informações. A gente atualiza ao longo da semana aí como é que foi a partida, esse jogo importante do Palmeiras contra o Defensa. O PC tocou no assunto, a gente também já tinha anunciado aqui, mas vamos falar sobre o Luiz Adriano, a quebra de protocolo do Luiz Adriano. Ele testou positivo no dia 1º de abril para a Covid, é a segunda infecção dele, né? Foi determinado, como manda o protocolo, que ele ficasse em isolamento e ele não ficou em isolamento. A gente tem um vídeo mostrando... Por este vídeo ficou claro para todo mundo, talvez sem esse vídeo a gente não soubesse que ele quebrou o protocolo, mas é
Ele foi levar, segundo as próprias palavras, a mãe num mercado que fica num shopping e na saída, ali em Perdizes, ele acabou atropelando esse rapaz que foi atendido. O próprio Luiz Adriano desceu do carro para atender. Mas por conta desse episódio do rapaz que passa bem, a gente ficou sabendo que o Luiz Adriano deveria estar isolado no tão falado protocolo que o futebol determina para os seus jogadores e não estava. O PC pediu a palavra já para falar do assunto, eu começo com ele. Olha, primeiro eu acho inacreditável essa postura do Luiz Adriano. É uma postura de alguém que realmente, depois de um ano de pandemia, estamos indo para o segundo ano de pandemia, não entendeu nada sobre o que significa essa pandemia. É a segunda vez que ele contrai Covid. Já era para ter aprendido na primeira e não aprendeu. Não é? Os clubes, nós vimos agora o executivo do Grêmio falando sobre como os clubes se estruturam, fazendo testes e provavelmente orientando seus jogadores. Essa atitude irresponsável, essa é a palavra, irresponsável dos jogadores, ela quebra qualquer protocolo. Não há protocolo que resista à irresponsabilidade. Então, Luiz Adriano contrai Covid pela segunda vez. O time do titular do Palmeiras, que hoje vai enfrentar o Defensa e Justiça, sequer ainda entrou em campo, e ele é um desses titulares. Houve um cuidado para preservá-lo. O Palmeiras, na última temporada, foi o time que mais vezes entrou em campo. Então, há um cuidado com a saúde dos atletas. Ele contrai Covid na segunda vez e, ao mesmo tempo, ele sai para ir à rua acompanhar a sua mãe porque ela precisava fazer compra no supermercado. A Covid, Gabi, ela não consagrou o uso de máscara. Tem muita gente que ainda não usa máscara, mas ela consagrou a entrega em casa. Até o mais ferrenho dos negacionistas está pedindo comida em casa ou qualquer outra coisa em casa. Então, não há como um jogador, e os jogadores eles disputam de tantos súditos, você viu ali que o Luiz Adriano já tem um segurança do Palmeiras ao lado dele, no momento em que o rapaz que ele atropelou está sendo socorrido. Os clubes são tão solícitos que eu fico com muita dificuldade de acreditar que não é possível o Luiz Adriano elaborar um pedido que algum funcionário do clube, que não seria o caso, mas os clubes se dispõem a fazer esse papel, poderia fazer essas compras. Então, lamentável a postura do Luiz Adriano e lamentável mais ainda a sua nota, porque ele diz ao final da nota que ele divulgou nas suas contas nas redes sociais que a gente aprende com seus erros. Poxa, se ele teve 2 vezes Covid, ele ainda não aprendeu com seus erros. Ou não levou a sério, né? A gravidade da doença. Está na página. A gente tem aí a nota dele, eu vou dar uma ajuda para quem não consegue ler. Ele diz, infelizmente, em um jogo tão importante quanto o de amanhã, eu não poderei estar presente. Estarei de fora, mas torcendo muito pelos meus companheiros dentro de campo. Infelizmente, mais uma vez, testei positivo para a Covid-19. No dia 1º de abril, realizamos os testes do controle do clube, como fazemos toda semana, e o meu veio novamente positivo. Eu já havia contraído esse vírus antes, estou totalmente assintomático, inclusive tenho o meu IgG reagente. IgG são os anticorpos, né? Mas as regras do clube são claras. Fui orientada a ficar em casa, de quarentena, sob acompanhamento do departamento médico. Porém, ontem fui ao supermercado do shopping levar minha mãe, que não sabe dirigir, sem sair de dentro do meu carro e de máscara, mas acabei me envolvendo num acidente. Uma bicicleta bateu no meu carro na saída do estacionamento. Permaneci de máscara e afastado a todo momento, porém não poderia deixar de prestar socorro à pessoa que sofreu o acidente. Todos estão bem. Sim, não deveria ter saído de casa. Errei, reconheço. Vivemos momentos difíceis, precisamos todos nos cuidar e respeitar os protocolos de segurança. Sempre podemos ajudar de alguma forma e principalmente reconhecer e aprender com os nossos erros. O protocolo também lamenta, eu imagino que é um argumento que a Federação Paulista usa nesse momento para a volta do futebol, é de que o protocolo é seguro, só que ele é feito por pessoas, seres humanos que não respeitam o protocolo. Arnaldo. Gabi, parece a discussão, guardando as proporções, evidentemente, do VAR, né? São os seres humanos que operam o VAR, são seres humanos que são submetidos ao protocolo e tem esses buracos. Justamente nesse momento, você lembrou bem que a Federação Paulista e os clubes paulistas fazem campanha para a quarentena, para as restrições, para poderem voltar com o campeonato estadual. E esse exemplo, eu acho que o PC usou a palavra correta, irresponsabilidade, irresponsabilidade completa.
e acho que multa é pouco. Eu acho que o Luiz Adriano tem com cestas básicas, isso tem um propósito interessante. Eu acho que todo mundo também sabe muito bem a situação lamentável que vivemos em relação à fome, questão também que acompanha a pandemia e foi incrementada pela pandemia, lamentavelmente. E eu também, só para puxar um pouco um outro aspecto do Palmeiras pela primeira vez, em tese, reunido o seu grupo principal para uma partida depois da temporada 2020, é que o Palmeiras, sua diretoria e seu treinador entraram num acordo de o Abel Ferreira ficar um tempo com seus familiares em Portugal. Isso passou 3 semanas, foi o último a voltar desse período. E o Palmeiras, assim como o Flamengo, são os principais rivais do futebol brasileiro hoje, eles miram um ao outro. O Palmeiras tem esse jogo agora, depois tem o Flamengo no domingo de manhã, e depois de novo Defensa e Justiça também em Brasília na outra quarta. Em relação ao Flamengo, o Palmeiras me parece bem atrás, por diversos fatores. O campeonato não está acontecendo em São Paulo, pelo time não ter treinado nesse tempo. O Flamengo demorou a estrear seu time principal, mas estava treinando seu time principal com seu técnico principal, Rogério Ceni. E deu demonstrações das 2 últimas partidas, está num estágio já interessante para um início de temporada. O Palmeiras me parece mais distante. Ele pode até vencer o Defensa e Justiça, que não é nenhum time bicho-papão, mas no domingo de manhã, a gente terá um encontro muito interessante das 2 grandes forças do futebol brasileiro no momento. Só para registrar. Então, esse duelo vai medir como é o estágio atual do Palmeiras, como é o estágio atual do Flamengo, que me parece um pouco à frente. Só para a gente registrar rapidamente o que o Arnaldo falou em relação à postura do Palmeiras, ele realmente, o clube disse que vai multar o atleta e doar o valor em cestas básicas, porque ele descumpriu o protocolo. Falando do calendário do Palmeiras, a gente tem uma preparação aqui também de um material, Arnaldo, para ilustrar isso. Acho que é um ponto importante que você está tocando, queria passar a bola para o Ricardinho, que é sobre a falta de treinos, né? Diferente da situação do Santos. A falta de treinos, né? Esse time principal se encontrando com o Abel, né? Desde 7 de março que o time não joga junto, né? Vai jogar hoje pela primeira vez, foi na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Contra o São Caetano, pelo estadual, só 2 titulares jogaram, o Gabriel Menino e o Danilo. Depois, contra a Ferroviária, a mesma coisa, que são campeonatos, né? São jogos pelo estadual. São Bento e Palmeiras em 1-1. Outros já jogaram, o Everton, Gustavo Gomes, o Vinha, Gabriel Menino, o Danilo e o Rony jogaram. E aí, 13 dias de treinamento para o jogo de hoje. E aí é o jogo de hoje, Ricardinho, como o Arnaldo falou, e o jogo do final de semana. A gente tem o Palmeiras disputando tudo que está jogando em alto nível. O ano passado foi assim, se saiu muito bem em grandes competições. E esse ano já tem 2 de cara, com os jogadores ainda se acostumando na volta ao trabalho. Quanto que isso prejudica? Pois isso é um assunto interessante, mas a definição dele é muito relativa, sabe? Porque é sempre importante uma equipe de futebol estar atuando, até pelo ritmo de jogo, que é muito diferente do ritmo do treinamento. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que um time como o do Palmeiras, que a temporada passada, que terminou no início de 21, foi uma equipe que jogou muito, a gente tem que levar em consideração que o fator descanso era tão importante quanto o treinamento, ou fazia parte do treinamento, porque esses jogadores chegaram no limite pelo número de jogos que eles tiveram, né? E aí, acho que o Palmeiras fez todo esse planejamento. Então, mesmo que esse time principal do Palmeiras não tenha atuado, e está alguns dias sem atuar, a parte do descanso e esses 13 dias praticamente que a gente colocou aí, que o Palmeiras teve para treinar, eu acho que foram importantes para o retorno dos jogadores, para o crescimento do time, para a retomada, não do ritmo de jogo, porque o time não atuou alguns reservas, teve essa mescla, enfim. Mas em termos de equipe,
Eu acho que o Palmeiras fez um planejamento pelo número de jogos. Se fosse uma equipe que tivesse jogado pouco, a gente ia falar, poxa vida, o time ano passado já não jogou tanto, deu férias e agora está sem jogar um tempão. Mas esse time jogou muito. E a gente tem que levar em consideração esse aspecto técnico, físico, né, para esse time. Vai enfrentar decisões aí, né? Hoje a primeira decisão, a final da Supercopa com o Flamengo, depois o segundo jogo da final a semana que vem, né? Acho que de todas essas situações ligadas ao Palmeiras, acho que o ponto mais assim a ser colocado é realmente a responsabilidade e o erro que o Luiz Adriano cometeu. Porque um jogador do nível dele, da importância dele para o time do Palmeiras, estou falando primeiro tecnicamente, né? Porque o Palmeiras não tem outro jogador com a característica dele. Hoje deve jogar o William, de repente, com o Rony de um lado e o Breno, ou de repente o Wesley, acho mais até o Wesley, porque antes de se machucar foi um jogador muito importante para o Palmeiras do outro. Mas o Luiz Adriano ele não poderia ter cometido esse erro pela parte técnica do time, a importância dele técnica, né, de ser um atacante centroavante, e depois vem o aspecto da figura, né, a importância de um jogador experiente, de ser uma das lideranças do time do Palmeiras, de estar reinfectado e ter saído de casa, né, esse exemplo, né, de por mais que ele deu positivo e ele saiu de casa, com tantos, como o PC explicou, com tantas alternativas que você tem hoje, né, da facilidade de você ter as coisas na sua casa, das pessoas entregarem, dele respeitar isso, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante. Do erro que ele cometeu, lógico, não estou aqui, nem nós, né, para julgar ninguém, isso é uma questão do Palmeiras, né, o que vai fazer agora, tanto da parte técnica e principalmente do exemplo como um jogador experiente, como uma referência, como um ídolo para muitos jovens, aí, crianças, para o torcedor do Palmeiras, né? Esse erro é que não poderia ter acontecido num momento como esse, porque desfalca tecnicamente e dá um grande mau exemplo, principalmente nesse momento que todos nós estamos vivendo de pandemia, de distanciamento, de necessidade, de número de mortos, enfim, uma questão realmente muito, muito ruim o que aconteceu com o Luiz Adriano.